Rádio Bandeirantes. Mesmo porque a figura que nós vamos entrevistar agora, Rodrigo Filinto Ibarra Epitácio Maia, 47 anos, nasceu em Santiago, no Chile, aos 26 anos foi o mais jovem secretário de governo da Prefeitura do Rio de Janeiro, foi eleito deputado federal em 1998, hoje é presidente da Câmara dos Deputados e foi o centro das atenções dessa votação que definiu para arquivar a denúncia do Janot contra o Temer. O deputado que chegou a chorar, segundo informações, e disse que poderia ter articulado contra o presidente Michel Temer para que ele fosse o presidente, é o primeiro na linha sucessória, e assim não fez, porque tem caráter acima de tudo. É um prazer falar com o senhor. Bom dia, Rodrigo Maia. Bom dia, Datena. Isso aconteceu mesmo? O senhor chegou a chorar de emoção depois dessa votação e dizer que tinha toda a probabilidade de atrapalhar a vida do presidente para que o senhor fosse o presidente? Olha, Datena, isso foi antes da votação, na reunião do partido, depois de muitos meses nessa pressão. É verdade, eu me emociono em alguns ambientes, em alguns momentos, e não nego isso. Também não tenho nenhuma vergonha de me emocionar. Acho que é legítimo para cada um expressar os seus sentimentos. É óbvio que na presidência, nesse processo, né, que foi muito difícil, é óbvio que com o poder que eu tinha, sem dúvida nenhuma, não vou dizer que a gente encaminharia para tirar o presidente, mas é claro que muitas pessoas me questionaram por que eu não avançava. Eu disse, primeiro, que eu tenho uma convicção, uma questão pessoal minha, e acho que, por ser, em tese, o primeiro da linha sucessória, não cabe a mim fazer nenhum movimento. Segundo, que acho que esse movimento iria gerar um país pior no segundo momento. Isso, para mim, era o mais importante. Porque nós já tínhamos o movimento do processo de impeachment, que gera hoje um radicalismo entre o governo e a oposição, que é acima da média, e que nós íamos gerar um terceiro radicalismo entre o movimento meu, né? E aí você teria o PT numa ponta, o PMDB na outra, e em tese um novo governo. Isso para o Brasil ia ser muito pior. Então que essa questão tinha que ser uma questão de decisão pessoal de cada deputado, que cada um analisasse a denúncia e tomasse a decisão. Eu tenho hoje convicção que fiz o certo. Acho que para o Brasil, qualquer decisão de uma denúncia, ela precisa, principalmente quando o árbitro é o beneficiado, ela precisa ser feita de forma com muita tranquilidade, com muita isenção e com respeito, claro, à Constituição brasileira. Derrubar o Temer seria uma decisão que vai ao encontro da população brasileira. O Temer, que está com 5% de aprovação, seria até fácil conquistar uma posição populista dessa daí. Fora isso, essa pressão popular, o senhor confirma que houve pressão por parte de partidos para que o senhor caminhasse por esses caminhos que, na verdade, seriam antidemocráticos, não? Concordo com você. Eu acho que se a decisão individual de cada um fosse essa, era um processo natural. Mas tudo que não é natural, no final, tem uma conta que se paga por ela, né? Então, é claro que individualmente, alguns deputados me procuraram, entendendo que o governo não tinha mais condições, estava mal avaliado. Eu falava o seguinte, olha, um governo mal avaliado, você falou isso muito bem, não é motivo para a gente derrubar um presidente. O sistema é presidencialista, não é parlamentarista. Então, a minha posição, a do meu partido, para deixar claro que não há na minha pessoa nenhuma conspiração, será com o presidente. Todo mundo que vinha me questionar, eu falava, eu quero dizer o seguinte, eu não voto, eu sou árbitro, mas eu quero informar você que o Democratas majoritariamente votará com o presidente Michel Temer, e assim aconteceu. Olha, está na capa do UOL que o governo quer impor discussão da Previdência mesmo sem votos. E o Michel Temer, o presidente, está designando o senhor como articulador. É isso mesmo que está acontecendo? Olha, isso não aconteceu desse jeito, mas eu de fato coordeno desde sempre, desde que assumi a presidência, essa agenda, que é uma agenda para acabar com os privilégios, é uma agenda para reorganizar o Estado brasileiro, porque muitas vezes as pessoas não sabem que o déficit da Previdência, na verdade, tira condições que o Estado brasileiro como um todo possa investir mais em educação, mais em saúde, mais em infraestrutura para melhorar a vida das pessoas. Então, de fato, eu lidero esse processo. Essa conversa que ele me delegou, a coordenação, não é verdadeira, mas
Eu tenho dialogado permanentemente com o presidente sobre esse tema e vou continuar dialogando, como eu dialogava até o início dessa crise de 17 de maio, para que a gente mostre aos parlamentares que o impacto, né, da aprovação da reforma da Previdência, que não tira direitos de ninguém, restringe privilégios, ele vai garantir, na verdade, uma possibilidade de recuperação econômica muito mais rápida do que a gente possa imaginar. Eu acho que o Brasil pode entrar em 2018 crescendo muito mais que os 2% que estão previstos, mas 2% em cima de uma base negativa de 7%. Na verdade, não é 2% em cima de um crescimento de 10%, é 2% em cima de uma retração de 7%. Significa, então, que ainda é negativo. Então, o que a gente precisa é acelerar isso. A gente precisa rapidamente reduzir o desemprego, melhorar a renda do trabalhador, melhorar o valor do salário em todos os setores da economia. Então, para que isso ocorra, o Estado brasileiro precisa custar menos. Ele custa demais hoje. Hoje, o Brasil, tanto o governo federal quanto estados e municípios, gastam muito. E o cidadão precisa entender quando o Estado gasta muito e gasta mal, e é ineficiente, como essa senhora que falou antes de a gente entrar com a entrevista, né, da diferença do Einstein com o hospital público, a gente precisa que o Estado efetivamente exista e tenha condições de servir bem nessas áreas fundamentais. É por isso que eu defendo a reforma da Previdência, é por isso que eu defendo o fim dos benefícios que o BNDES dá hoje a poucas empresas no Brasil. Né? O BNDES tem 20% do crédito do Brasil e concentra isso só em empresas que faturam mais de 300 milhões por ano. Todos esses benefícios que o Brasil dá hoje, tanto ao setor público, a servidores, como a algumas áreas do setor privado, precisam acabar para que o recurso do brasileiro, do recurso arrecadado pelos governos brasileiros, tenha atenção à população que de fato precisa do Estado brasileiro. O que o Brasil precisa antes de reforma de Previdência e reforma trabalhista também é uma reforma política, né, que há muito tempo se empurra com a barriga. Não é isso, tem toda a deputado? razão, essa é uma prioridade. Aliás, o Brasil tem muitas prioridades, né? Toda hora que a gente entra num tema, a gente fala em prioridade. Mas essa semana, nós vamos fazer uma reunião amanhã à noite com o presidente do Senado, comigo, com alguns líderes, para que a gente tente impor um ritmo acelerado nesse tema, né? Muito da crise que o Brasil vive, da crise ética, inclusive a crise de gestão mesmo, é porque o nosso sistema eleitoral brasileiro, ao longo desses anos todos, desde a redemocratização, ele vem piorando, ele vem gerando essas crises, e acho que para que a gente possa voltar a reorganizar o Brasil, claro, na área econômica, a gente precisa ter um sistema eleitoral que, de fato, dê legitimidade ao processo, volte a atrair pessoas, segmentos da sociedade que participaram do processo eleitoral de 86 para a Assembleia Nacional Constituinte. A gente precisa que a renovação que nós temos hoje na política mude. A gente precisa renovar. O Brasil renova muito na política e renova com os mesmos, não atrai quadros novos. Então, acho que a reforma política vai entrar nesse período de agosto na nossa agenda e em setembro eu espero que a reforma da Previdência possa estar pronta para votar também. Deputado, de uma forma muito aberta, né, os sites, durante a votação, principalmente o UOL, o G1, davam números de que chega-se até 59% de parlamentares do Congresso brasileiro, dos deputados brasileiros, envolvidos aí com assuntos judiciais e que esse Congresso não teria a representação do povo brasileiro exatamente por estar em pendenga com a própria justiça. Seria o roto falando do rasgado, seria o sujeito apontando o dedo sujo para votar para um presidente que está desgastado, inclusive criminalmente falando, com essas denúncias apresentadas pelo Janot. Isso são números apresentados pelos sites. O senhor, como político, também deve ficar muito chateado com essa posição de alguns dos seus pares. Todos temos direito à defesa. Mas a verdade é que a classe política está muito desgastada, inclusive desse aspecto, não é, presidente? Olha, é verdade, não tem como negar, mas acho também que se avançou muito nos últimos anos de forma correta, acho que a coisa caminha bem. Existem excessos, como todos os movimentos existem, tem muitos inquéritos, acho que vai haver um filtro disso e nós vamos ter, ao longo do tempo, a concentração efetiva de todas essas delações concentradas naqueles que efetivamente roubaram dinheiro público, desviaram dinheiro público, se beneficiaram do Estado brasileiro, né? Então, eu acho que, por mais difícil que seja,
e isso é uma coisa que eu acho que é importante, apesar de todos os problemas, tudo que o Brasil vive, né, o Brasil ainda tem as instituições funcionando, apesar dessas dificuldades, onde alguns que têm problema estão julgando o presidente, mas acho que muitos ainda estão na fase de inquérito, então não dá para dizer que essa pessoa não teria condição de dar o seu voto. Mas é importante que a Câmara continue funcionando, o Senado funcionando de forma independente do Executivo, o Judiciário também exercendo de forma competente o seu trabalho, claro, e também a Procuradoria-Geral, que tem feito o seu trabalho de forma completamente independente, com liberdade. Eu acho que isso é o que é importante, é que mesmo com os problemas, né, os poderes, eles têm funcionado, e todos aqueles que estão, principalmente a Procuradoria e o Poder Judiciário, com toda a liberdade de avançar nas investigações. Isso que eu acho que é o mais importante. O Procurador-Geral da República, que está nos estertores aí do seu cargo, né, sai em setembro, aliás, não deve, ele já, em tom de ameaça, diz hoje que vem outra denúncia que talvez, em delações que estão por vir, principalmente a do Cunha e daí por diante, talvez a segunda parte das delações do Joesley, o Temer seja a pauta de novo. O senhor entende que há uma perseguição até pessoal por parte do Janot em relação ao presidente da República ou não? Olha, eu acho que cada um tem que exercer a sua função, né? Eu acho que uma entrevista talvez não seja o melhor caminho para o procurador. Eu acho que em muitos casos ele avançou de forma muito competente e vai dar bons resultados para o Brasil, o trabalho do Dr. Janot e da sua equipe. Mas eu acho que a entrevista, às vezes, não é o melhor caminho. Mas eu acho que esse assunto, na hora que vier a denúncia, nós vamos saber se, de fato, era uma coisa mais política ou uma coisa com densidade para que, de fato, exista a possibilidade de uma segunda denúncia. Eu acho que a gente tem que aguardar. Eu acho que a gente tiver paciência aguardar, se ele, de fato, nas próximas semanas apresentar, vamos ver a densidade da denúncia para que a gente possa fazer uma avaliação se, de fato, há um exagero ou não. Nesse aspecto o senhor tem razão. Esse negócio que os caras falam, a imprensa atrapalha muito, mas não é. Tem gente que procura a imprensa já para cumprir o seu papel antes de cumpri-lo, né? Ele tem que se apresentar a denúncia, apresentar e com base no que há nos autos e pronto, acabou, ao invés de ficar falando o que vai fazer. Eu não sou daqueles que criticam a denúncia. Eu acho que a Câmara parou. A Câmara parou para julgar uma questão gravíssima que o procurador apresentou e que tem que ser analisado com todo respeito à Procuradoria e também com respeito ao resultado majoritário da Câmara dos Deputados. Eu não sou daqueles que acham que foi ruim. Eu acho que é importante, porque o processo democrático ele vai avançando exatamente nesses momentos de dificuldade. O detalhe é o seguinte, e se vier outra denúncia logo em seguida, logo depois desse desgaste total, porque foi desgaste para o presidente, para o país, uma outra denúncia logo em seguida, qual é o tempo hábil para que isso tramite na Câmara, enfim? Eu acho que agora vai, porque não vai ter recesso, é mais rápido, né? Nós já sabemos quais são os prazos, são os 10 dias da defesa, os 5 dias para o relator na comissão apresentar o relatório e depois o plenário. O prazo tem que ser cumprido porque, diferente de outras matérias, por exemplo, um projeto de lei, eu não preciso ter o parecer aprovado da comissão para votá-lo em plenário. Eu posso pedir urgência, né? Eu não, os líderes, né? E aprová-los a urgência no plenário, e a gente votar e ter um parecer de plenário. No caso da denúncia, ela demora sempre um pouquinho mais, porque o que o plenário vota é o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Então, não tem como fugir do prazo, pelo menos das 5 sessões. O presidente pode apresentar antes, como apresentou a primeira, e a gente votar. Mas dessa vez, eu acho que a gente já passou por um primeiro momento, que era uma novidade para todos, um impacto muito forte para todos. Eu acho que na segunda a gente vai certamente deixar a comissão trabalhar, mas nós não vamos deixar de manter a nossa agenda focada nos temas que interessam à sociedade também, claro que a denúncia também interessa, para que a gente, paralela à denúncia na comissão, a gente possa continuar trabalhando no plenário. Eu não sei se o senhor permite, mas há muito ouvinte querendo perguntar para o senhor uma série de coisas. Como não foi combinado isso antes, eticamente eu quero perguntar ao senhor se o senhor abre espaço para pelo menos 2 ou 3 perguntas do ouvinte da Rádio Bandeirantes. Vamos lá, Ananera, então, o deputado permitiu que as perguntas fossem feitas. Vamos lá.
Bom dia, deputado. O nosso ouvinte Anderson, ele gostaria de mais informações a respeito da possível reforma política. O senhor falou que vai se reunir nesta semana com outros deputados. Ele pergunta, diminuir os números de políticos no Senado e na Câmara, número de partidos e também o fim do fundo partidário e cargos comissionados estão na pauta dessa reunião, deputado? Olha, a reforma eleitoral, ela vai tratar, né, são duas perguntas que ele fez. Uma, reforma administrativa da Câmara. Nós estamos preparando uma proposta de reforma administrativa para a Câmara, incluindo a possibilidade de, em vez de continuar contratando consultores para casa, que a gente possa ter convênios, por exemplo, com as universidades públicas e privadas de qualidade, para que a gente contrate serviços em vez de ter muitos servidores custando ano a ano para a Câmara. Rapidamente, que essa não é a principal agenda. Nós já economizamos esse ano, vamos economizar esse ano com a nova mesa, aproximadamente 300 milhões de reais. Mas acho que tem um espaço maior a médio e longo prazo para que a gente faça uma economia maior na Câmara dos Deputados, sim. Acho que tem um espaço para se discutir tudo isso e acho que tem que ser discutido de forma transparente, né? Quer dizer, o número de assessores que os parlamentares têm é adequado, não é? O número de cargos de confiança que a presidência tem, que as lideranças têm é adequado ou não. Acho que esse discurso tem que ser cada vez mais transparente para que a gente mostre, se sim, por que a gente mantém essa estrutura na Câmara dos Deputados. Mas acho que no curto prazo, a reforma política, eu acho que ela, assim, a questão da redução do número de partidos pela cláusula de desempenho, eu acho que já tem um acordo, não é aquilo que a gente gostaria, nem é aquilo que nós aprovamos no passado, de cláusula de desempenho, que infelizmente o Supremo declarou inconstitucional, que era 5% no mínimo para ter representação no parlamento. A gente vai conseguir, não conseguir, infelizmente, começar com 1,5%, mas vamos em 3, 4 eleições a 3%. Eu acho que já é um avanço, é o início de racionalidade, fim de coligação para 2020, não para 2018, a cláusula de desempenho começa em 2018. E aí o outro campo, que é o mais difícil, que é o mais polêmico, quer dizer, que é o sistema eleitoral. Eu tenho trabalhado muito, né, e acho que, por exemplo, para 2018 é difícil avançar numa mudança, vamos dizer assim, mais orgânica para o sistema eleitoral, mas o que eu tenho tentado é qual é o sistema de transição, se é o mesmo ou se é o chamado distritão, o majoritário, e estou trabalhando muito para que em 22 a gente possa ter o distrital misto, né, para que a gente possa ter junto aquela parte que fortalece os partidos, que é o voto da lista pré-ordenada, e a outra parte, o voto distrital nos distritos, para fortalecer a relação da sociedade com o parlamento. Nessa parte, eu acho que vai caminhar assim. A minha impressão, claro que sabe que na questão eleitoral, cada deputado tem a sua reforma, porque todos participam do processo. Então, não é tão simples, mas nós vamos fazer um esforço, mostrar que o Brasil não suporta mais esse sistema eleitoral. E na questão do financiamento, é uma situação, de fato, nós tínhamos aprovado a PEC do financiamento privado, o Senado não aprovou, parece que não aprova, e aí nós ficamos na seguinte situação: como é que financia a democracia brasileira, né? Então, está se tentando criar mas também ninguém sabe qual é o texto, porque cada um tem um texto do fundo eleitoral, e que eu tenho muita preocupação, porque eu sempre defendi a lista pré-ordenada, Datena, porque na lista pré-ordenada, que é diferente de lista escondida, como alguns tentaram defender, é o sistema onde você fiscaliza melhor o financiamento público, né? No sistema atual, como é que você vai fiscalizar ter que doar dinheiro público para, vamos dizer aqui no Rio, 50 candidatos a deputado federal que tem pelo DEM? É muito difícil, vai ser muito complicado. Mas como é que financia? Porque a gente sabe que o Brasil não tem cultura de pessoa física financiar. E campanha eleitoral é óbvio que não custará nunca mais o que custou em 14, mas também não vai ser um volume que a pessoa física esteja disposta, ainda mais nessa rejeição toda política, esteja disposta a participar. Então, nós estamos terminando de debater esse tema, inclusive o ministro Gilmar Mendes do TSE está nos ajudando a pensar isso, porque o TSE é importante, que tem também a experiência, né, da aprovação de contas, todos esses julgamentos, a gente vê de que forma que a gente consegue. Agora, eu acho muito difícil, né, se o Senado não topar avançar no financiamento privado, que eu acho que não vai, até porque eu acho que as empresas também não estão dispostas, nesse momento, a participar do processo, a se criar um fundo eleitoral. Agora, eu acho que de que forma que a gente garante uma fiscalização maior, uma transparência maior, para que a gente não tenha, no segundo momento, um outro problema, né? Os escândalos hoje são com financiamento privado. Pior serão os escândalos com financiamento público. Parlamentarismo, que muitas pessoas defendem, inclusive o presidente Temer, para agora o senhor acha impossível? Eu tenho dúvida, eu não sou advogado, eu acho que a gente pode introduzir o debate, mas acho que vai precisar
que a sociedade participe como participou do outro, né? Como o outro plebiscito veio em cima de uma decisão da Assembleia Nacional Constituinte, eu não sei se cabe uma outra decisão que também não passe por uma aprovação, um plebiscito ou um referendo passando pela sociedade. Talvez seja uma forma de você tomar essa decisão. Agora, o parlamentarismo, ele requer um sistema eleitoral completamente diferente desse que nós temos, né? Então, acho que são coisas que a gente pode ir avançando, né? Claro que está ficando muito claro que o sistema presidencialista brasileiro, ele se esgotou e a gente precisa construir algo novo, que seja no sistema de governo ou que seja no sistema eleitoral. O senhor teve uma reunião com o presidente Temer, o que parece domingo, pelas informações que nós temos aqui, e cogitou-se a possibilidade de se elevar a arrecadação do Tesouro. Qual é que seria essa possibilidade, deputado Rodrigo Maia? Olha, nós discutimos os projetos que estão tramitando. O Refis, que foi um acordo entre os líderes da Câmara e o governo, ele foi descaracterizado na Comissão Especial Mista Câmara e Senado. A previsão de arrecadação, que era de 13 bi, com o Refis, cai nas contas da Receita para 500 milhões, 1 bilhão, o que é muito ruim no momento onde nós estamos vendo aí que as contas parecem que estão com dificuldade, o governo está com dificuldade de fechar as contas. Então, nós vamos tentar fazer uma reunião para recompor o texto do acordo. Eu sempre digo para os deputados, principalmente para o relator, que é um bom deputado, que eu não estou discutindo qual é o melhor texto, se é o dele ou se é o da Fazenda. Eu estou discutindo que há um acordo. E na política, a partir do momento que a gente não cumpre acordo, fica muito difícil que as relações continuem existindo. Então, nós já estamos com tanta dificuldade, se nós não conseguimos cumprir o acordo que nós fizemos, que é basicamente o texto que foi editado pelo governo e que defendido pelo ministro Henrique Meirelles, nós passamos a ter uma situação de dificuldade, onde o poder executivo e legislativo vão ter sempre uma relação de desconfiança, o que não é bom. Bom, o senhor já disse claramente que não quis conspirar contra o presidente Michel Temer. Da outra ponta, existe a perspectiva de que o Temer manteve arquivada essa denúncia, né, na base de distribuição de cargos e verbas para parlamentares que assim votaram favorável para que se arquivasse essa renúncia. Isso, na realidade, essa denúncia, isso na realidade já é esperado, né? Faz parte do próprio sistema político brasileiro, a tal de barganha. Isso pode ser melhorado mais para frente ou não, deputado, no seu ponto de vista? Eu acho que a base de melhora disso tudo é o sistema eleitoral, né? Se você tem um sistema eleitoral onde você fortalece os partidos, né? Ou onde você tem, na outra ponta, o sistema distrital, onde a relação do deputado com a base dele é muito forte, isso tudo vai gerando, né, o sistema de controle da sociedade em relação à relação do deputado, do seu representante, com o poder executivo, né? Eu acho que sim. Agora, acho que também tem uma mistura nesse processo, porque desde 2 anos atrás nós aprovamos o orçamento impositivo. Então, pelo que eu vejo, 90% dos recursos que foram empenhados, ou até mais, não tem relação com nenhuma barganha. Não quer dizer que amanhã um deputado não possa receber um recurso para os seus municípios, né, por ter ajudado o governo. Pelo que eu estou vendo aí, parece que pode ter ocorrido isso. Agora, o que foi empenhado até agora foi o orçamento impositivo, tanto que muitos parlamentares da oposição também receberam o empenho das suas emendas, não porque negociaram nada, mas porque agora a lei diz isso. Tem uma parte do orçamento que é impositiva, onde as emendas alocadas naqueles municípios, naqueles estados, o governo obrigatoriamente tem que empenhar e depois fazer a liquidação financeira. É claro que não é bom você ter esse tipo de jogo, mas você só vai acabar com esse tipo de articulação quando você tiver um sistema eleitoral onde as relações elas sejam diferentes das atuais, sejam menos individuais e sejam mais coletivas, onde a posição coletiva de um partido tem um peso muito maior do que a posição individual de cada parlamentar. Que é fato novo, quando o senhor acha que é um prazo específico aí para se começar a votação da reforma da Previdência? Meu trabalho aqui, a comissão, por exemplo, eu vou começar pela política, que a comissão da reforma política essa semana vote um relatório na comissão para na próxima semana a gente começar no plenário a reforma política. Essa é a minha vontade, pode atrasar uma semana, e depois disso a minha previsão é que a Previdência possa começar a partir do início de setembro.
Mais uma última pergunta do ouvinte, já que o Rodrigo Maia hoje é o centro das atenções da política brasileira, uma das figuras mais importantes do quadro político nacional em termos de decisões para o país. Mais uma pergunta do ouvinte da Rádio Bandeirantes, lembrando que essa entrevista está sendo transmitida pela rede Band News de televisão, do Grupo Bandeirantes, no site da Band e no site UOL para o mundo inteiro. Então, mais uma pergunta, por gentileza, do ouvinte do Sistema Bandeirantes de Comunicação. Vamos lá, a pergunta do nosso ouvinte Oséias a respeito do déficit na Previdência. Foi falado sobre a reforma da Previdência. Ele pergunta, deputado, se o Congresso pode agir contra as grandes empresas devedoras do INSS. Olha, são coisas separadas, né? Uma coisa é as grandes empresas que devem ao INSS. Isso eu acho que a gente pode, inclusive, avançar, eu até vou procurar o secretário Marcelo Bertoni para ver o que a lei pode ajudar o governo na fiscalização desses débitos. Por exemplo, eu vi outro dia numa matéria de jornal que tem débitos da Varig. A gente sabe que a Varig já faliu, ela não vai pagar esse débito nunca. Então nós temos que filtrar para ver efetivamente o que tem de dívidas que podem ser, né, vamos dizer, recuperadas pelo governo, e nós temos que trabalhar em conjunto, e o que depender da lei, inclusive acho que é uma boa ideia, eu vou pedir ao Ministério da Secretaria da Previdência que possa nos dar ideias se há algo na lei possa ser melhorado para que a gente colabore. Agora, são coisas diferentes. O déficit, a recuperação desses recursos pode resolver uma vez o déficit da Previdência, né? Num primeiro momento. Você arrecadou aquilo, zerou um ano. Agora, o déficit da Previdência é crescente. Ano passado foi 220 bilhões, o do INSS de serviço público. Esse ano já vai ser mais, 260, 270, no outro vai ser 300, no outro vai ser 350, ele é crescente, né? E quem é que paga essa conta? São os brasileiros, né? Como é que paga essa conta? O governo aumentando seu endividamento. Por isso que vai chegar uma hora que aqueles que financiam, que aplicam nos títulos públicos brasileiros, não vão mais acreditar que o Brasil tem condição de rolar sua dívida, aí nós vamos para uma moratória, como já aconteceu na década de 80, o governo não ter condição mais de pagar a sua dívida. Então são coisas separadas. Você ir atrás dos mal pagadores é fundamental. É por isso que eu não gosto muito desse negócio de refis. Toda hora você renegociando dívidas tributárias de empresas, como também acho que aqueles que devem ao INSS, eles precisam pagar. Mas a outra ponta é que, mesmo recuperando boa parte disso, o déficit da Previdência vai continuar crescendo. Por isso que essa tese, que não há déficit na Previdência, ela não é verdadeira. O Tribunal de Contas da União, no final de junho, apresentou um estudo que foi relatado pelo ministro Zé Múcio, muito bom, que mostra claramente que o déficit da Previdência existe, que ele é crescente ano a ano e que ele precisa ser resolvido com a reforma da Previdência. Porque tem leis absurdas, uma delas que passou no governo Dilma, da repatriação de dinheiro que o cara mandou para fora, sem origem. Aí você traz esse dinheiro de volta, isso causou um prejuízo enorme aos cofres públicos brasileiros, à Receita Federal. Você traz esse dinheiro de volta, paga uma multa de 20% e legaliza esse dinheiro. É uma lavagem de dinheiro oficial. São leis que a gente nem acredita que possam passar, mas que infelizmente passam. Deputado Rodrigo Maia, uma última pergunta ao senhor. Primeiro, se não houver nenhum fato novo muito relevante, o senhor acredita mesmo com denúncia que deve apresentar o Janot da sequência, o presidente continue no cargo, o presidente Temer continue no cargo, e qual é a perspectiva que o senhor tem de ser um dia presidente da República, se não for agora, e pode acontecer, tudo pode acontecer, através de eleição, o senhor pretende um dia ser candidato à presidência da República? Olha, Daciano, eu como sou o árbitro desse processo, se houver a segunda denúncia, eu vou aguardar, não quero dar opinião, nem que o presidente fica, nem que não fica. Eu, pessoalmente, como cidadão, como deputado, para a gente é sempre melhor a estabilidade política e econômica. Então, acho que, pessoalmente, é claro que a gente sempre torce que a gente não tenha mais sobressaltos, que o governo vá até o final do próximo ano, até dezembro. Em relação a outra pergunta, é claro que o político tem sempre expectativa de ascensão. Eu acho que eu ocupo hoje uma posição de destaque pela confiança do parlamento brasileiro, né? Claro que consegui hoje ter uma capacidade de articulação que é positiva. Eu acho que o meu partido está trabalhando o cenário de 18. Eu acho que 18 será uma eleição diferente das anteriores. Eu acho que a polarização tradicional que existiu desde 94, PT e PSDB, eu acho que ela acabou.
É claro que o PSDB, para mim, pode se reinventar, tem quadros de qualidade. Em São Paulo, por exemplo, o governador Geraldo Alckmin é um grande quadro, já governa São Paulo há muitos anos. Ele pode se reinventar, mas eu acho que não haverá espaço para aquele que não construa o novo dentro da própria política. Claro que a antipolítica vai ter os seus candidatos, mas todos nós que estamos na política precisamos construir um espaço novo, como muitos construíram, como o Donald Trump construiu por dentro do Partido Republicano, né, como o Obama anteriormente construiu por dentro do Democrata uma candidatura que não era a favorita. Então, por dentro dos partidos haverá também mudanças. E o DEM está se posicionando para construir esse caminho do centro para a direita, né, mais conservador nos valores, mas mais liberal na economia, e acho que disso vai sair uma candidatura. Acho que eu estou muito longe disso ainda, como eu disse na entrevista ontem, eu não tenho votos majoritários para disputar o governo do Estado e não tenho para disputar a presidência da República. Mas como eu acho que o caminho está aberto, eu acho que todos aqueles que têm pretensão, que têm sonhos, têm que trabalhar e se posicionar, não necessariamente para a próxima eleição, mas para eleições futuras. Deputado, muito obrigado e uma ótima semana. Muito obrigado, Leandro. Aqui é a Rádio Bandeirantes, o maior complexo de rádio do país.